A gente vai direto ao vivo falar com o repórter Paulo José Ribeiro, que vai trazer mais informações, porque hoje tivemos uma série de anúncios aí com relação ao Rio Grande do Sul. Boa noite novamente, Paulo. Boa noite de novo, Núria. Hoje à tarde teve reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para discutir essas medidas de socorro ao estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores crises climáticas de toda a sua história. E o governo federal confirmou a suspensão do pagamento de dívidas do estado do Rio Grande do Sul à União por um período de 3 anos. O valor... Além disso, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os juros sobre todo o estoque da dívida serão zerados pelo mesmo período. Segundo Haddad, a medida fará com que 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida sejam mandados para um fundo contábil que será investido na recuperação do Estado. De acordo com o ministro, a suspensão da dívida, junto aos outros investimentos diretos do governo federal, que foram de 12 bilhões de reais anunciados na semana passada, chegam a um aporte... totalizam, aliás, um aporte federal de 23 bilhões de reais para socorro ao estado do Rio Grande do Sul. A proposta da suspensão da dívida irá seguir como projeto de lei complementar para análise do Congresso e ainda deve ser aprovada e sancionada. O governador Eduardo Leite classificou a medida como um passo muito importante. Ele falou hoje sobre toda a situação do estado. Até o momento, são 447 municípios gaúchos afetados. 80 mil pessoas em abrigos, 538 mil desalojadas, 806 estão feridas, 127 desaparecidas, 147 óbitos registrados. Eduardo Leite explicou que, embora o volume das chuvas diminua, a água monitorada durante o final de semana ainda vai se movimentar pelos rios do estado. A previsão é de uma elevação no Rio Guaíba até terça-feira. Prefeituras já emitiram os comunicados de evacuação de localidades que já foram atingidas e poderão ter agravamento do quadro ao longo desses próximos dias. Ainda ontem falei com os prefeitos da região sul novamente e a expectativa de que entre hoje e quarta-feira a gente tenha aí o momento mais grave das inundações nesses municípios da região sul. Até amanhã a gente deve ter ainda elevação forte do nível aqui do Guaíba e trazendo novamente muitos transtornos aqui na região. O governo reforçou os avisos para que não sejam necessárias novas operações de resgate. Segundo o governador, já foram liberados 164 trechos em rodovias estaduais e federais. Hoje são 109 bloqueios totais e 53 parciais nas estradas do estado. No âmbito federal, a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, publicou uma resolução que autoriza descontos nas tarifas de embarcações que transportem cargas para ajudar no apoio humanitário ao estado do Rio Grande do Sul. Os descontos são integrais para embarcações exclusivamente destinadas à entrega de donativos e proporcionais para aquelas que transportam cargas humanitárias não exclusivas. Segundo a agência, as embarcações com doações para as vítimas das enchentes no estado terão prioridade em todos os portos. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, também anunciou que países fronteiriços flexibilizam regras de transporte com origem e destino ao Rio Grande do Sul. A Argentina suspendeu a exigência de licença especial para os veículos 0 km e o Uruguai flexibilizou os pontos de ingresso e saída de seu território. Assim como a ANTAQ, a ANTT informou que as consultas quanto à possibilidade de entrada no país de veículos com doação recebem tratamento prioritário. Para o governador, a agenda de reconstrução da infraestrutura do estado e da vida das pessoas deve ser uma prioridade deste e do próximo governo. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai precisar, ao longo desses próximos anos, dada a extensão dos danos que tem nos municípios, o maior fôlego possível com a sua própria capacidade para colocar na reconstrução. A agenda deste governo, naturalmente, até o final deste mandato, e muito provavelmente a do próximo governo será ainda a reconstrução de muito do que a gente perdeu ao longo desse evento climático. E isso vai exigir o maior esforço possível. E o governo federal adiou o leilão de 6 terminais portuários que estavam previstos para o dia 23 de maio na B3, em São Paulo. A decisão foi anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos por causa da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Em comunicado, a pasta afirmou que a decisão foi tomada em respeito aos familiares e amigos das vítimas da tragédia.
Este seria o primeiro leilão portuário do ano e previa o arrendamento de uma área no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 4 áreas no Porto de Recife, em Pernambuco, e uma área no Porto do Rio de Janeiro. As novas datas para a realização do leilão não foram anunciadas, mas serão anunciadas em breve, segundo o Ministério. Hoje, a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, também oficializou novas medidas regulatórias com o objetivo de auxiliar a entrega de doações no Rio Grande do Sul. Foi autorizada a isenção total ou desconto parcial nas tarifas de embarcações de cargas destinadas ao apoio humanitário ao Estado. As embarcações destinadas a doações para as vítimas terão prioridade nos portos gaúchos. A gente conversou com o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, que falou sobre essas medidas. Vamos conferir. Essa resolução ela traz 2 medidas principais. A primeira é determinar que as autoridades portuárias deem preferência de atracação às embarcações que estiverem transportando os donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E a segunda medida é autorizar desde já que as autoridades portuárias também possam conceder descontos parciais ou integrais para aquelas operações que envolvam também carga que tenha por destino o apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa foi uma cota de contribuição fruto de um esforço coletivo de toda a diretoria da ANTAQ, que se esmerou no final de semana para tentar identificar medidas que pudessem tornar mais célere a chegada desses donativos e também buscar incentivos para todos aqueles que estão trabalhando em pró do apoio às vítimas das enchentes que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta. E você conferiu aí a nossa conversa exclusiva com o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, e o Ministério de Portos e Aeroportos também anunciou novos fluxos logísticos para o envio de doações ao Rio Grande do Sul. O relatório do Ministério destacou que foram organizados 5 fluxos para escoamento de doações pelos portos nacionais. Estima-se que cerca de 1.790 toneladas sejam movimentadas pelos fluxos definidos em reuniões entre o Ministério, a Força Aérea Brasileira e empresas do setor de logística. O objetivo da medida é liberar as bases aéreas, terminais de carga e aeroportos que receberam doações. O transporte marítimo envolverá os portos de Santos, Pecém, Suape, Salvador e Manaus. 2 desses fluxos passarão pelo terminal da Santos Brasil, no Porto de São Paulo, no litoral de São Paulo, no Porto de Santos, litoral de São Paulo, que irá receber a maior parte das cargas. O fluxo para o Porto de Manaus ainda não foi definido. Voltamos com você, Núria.